Bom, senhoras e senhores, bom dia. É um prazer estar aqui com os senhores, principalmente porque o segmento de telecomunicações, que é representado pelos senhores, para nós, como reguladores, é um dos mais importantes segmentos, porque vocês estão indo aonde os grandes não vão. Vocês realmente estão fazendo aquilo que a gente chama de massificação do acesso. Um dia eu ainda vou querer falar, Matarazzo, universalização do acesso, mas eu ainda não posso falar. Mas com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. O tempo é curto, eu preparei a minha apresentação em duas partes. Uma parte eu quero falar para vocês do que é e como está estruturada a Anatel agora. E na outra parte, é uma parte muito extensa, que não vai dar tempo a gente falar sobre ela toda, mas eu fiz questão de fazê-la porque ela acabará sendo, para os senhores, principalmente aqueles que estão nas regiões mais distantes, como um compêndio regulatório, onde vocês poderão ir ali buscar os principais pontos que afligem vocês como regulados e que nos afligem como reguladores. Então, vamos lá. Bom, meu nome já foi dito. E aí eu plagiei aqui o Matarazzo, que em 2012 falou isso para vocês. E ainda está valendo, não mudou nada. Mesmo a Anatel fazendo uma reestruturação, essa aí é a mais pura das verdades. A Anatel passou por uma nova estruturação. A agência tentou fazer isso em 2005, deveria tê-lo feito em 2003, que era o prazo ideal para fazê-lo. Em 2003, a gente começou a perceber as grandes transformações nas comunicações, no setor de telecomunicações e TI, e não conseguiu fazer em 2005, conseguiu fazê-lo agora em cima dessas premissas. Estas foram as principais premissas que levou a essa reestruturação. Resumidamente, a última frase, ela diz o que se pretendia: desburocratizar, estar mais próximo do regulado e dar a ele uma celeridade no processo, tanto de compreensão do que é esse processo de regulação, quanto do que é o processo do sancionamento quando ele for impossível, dentro daquela visão de que o propósito do sancionamento não é arrecadar, é a ação pedagógica para se evitar a continuidade no processo de descumprimento de obrigação. Então, a Anatel está estruturada da forma que está esse edifício aí, e eu julguei que as duas áreas que vão estar mais próximas dos senhores, depois de autorizados, são essas duas superintendências. A de fiscalização, que eu não preciso fazer a apresentação, quase todo mundo conhece. Quem ainda não conhece, um dia vai conhecer, com certeza. E a de controle de obrigações, da qual eu sou um dos gerentes. Lá na frente a gente vai mostrar isso aí. A superintendência de fiscalização ela está dividida em três gerências. Uma de suporte à fiscalização, uma de fiscalização e as gerências regionais que estão aí no Brasil afora, a gente vai ver aonde. A gerência de suporte à fiscalização, a superintendência de fiscalização, está lá no regimento interno da Anatel, os senhores têm acesso a isso no site da Anatel. Ela tem aí 11 itens principais de sua competência. Eu não vou ler todos eles, como eu disse, o propósito da apresentação é que vocês tenham um compêndio para, a qualquer momento, buscar essa informação. Mas, basicamente, o que ela faz é fiscalizar a execução, a comercialização e o uso do serviço de telecomunicações. E a sua primeira gerência, que é a de suporte, ela expede normas referentes a procedimento e instrução para as atividades de fiscalização. A gerência de fiscalização fiscaliza, e ela é uma que tem 2 slides só para mostrar o que está lá no regimento interno do que ela faz,
Então, a burduna dela é um pouquinho maior que as outras. São 22 temas principais inscritos na nossa Constituição Empresarial, que é o regimento interno, atribuído como competência para essa gerência. As gerências regionais também têm 20 itens inscritos no regimento, e o propósito é mais ou menos o seguinte: nós vamos replicar nas gerências regionais, basicamente, os principais elos de conexão entre o agente regulador e o regulado, nos segmentos de outorga, fiscalização e controle de obrigações. Vocês têm uma representatividade dessas unidades organizacionais que estão na sede, nos escritórios regionais. Desculpa, nas gerências regionais. É pecado falar escritório regional na Anatel. Bom, a gerência regional, ela é composta por essas caixinhas que eu fiz questão de colocar aí para vocês. E nós temos representatividade nessas unidades da federação, que está inscrita aí no rodapé do slide. Então, quando eu tenho, por exemplo, São Paulo, nós temos uma gerência regional exclusiva para São Paulo. Quando eu coloco Rio de Janeiro e Espírito Santo, o primeiro estado é a sede da gerência. O segundo estado é uma unidade operacional vinculada àquela gerência para resolver os problemas, né? Com isso, nós cobrimos todas as unidades da federação. E o Distrito Federal tem uma unidade operacional especificamente para atender o Distrito Federal. Bom, e aí vem a superintendência na qual eu sou lotado, que é a Superintendência de Controle de Obrigações. O que a gente entende por controle? É o monitoramento, o acompanhamento e a apuração do descumprimento da obrigação, seja ela em que nível for, exceto, óbice, a fiscalização e infração técnica que ficou a cargo da Superintendência de Fiscalização. Bom, da mesma forma, quando os senhores lá forem se deleitar com essa apresentação no aconchego da sua empresa, quando clicar lá no que faz a Superintendência de Obrigações, vocês vão ver esse rol de 9 itens, e o primeiro deles diz tudo: acompanhar e controlar as obrigações das detentoras de concessão, permissão e autorização para explorar serviços de telecomunicações. Portanto, todo mundo. Não escapou ninguém. A gerência, aí nós temos aí 4 gerências, uma de controle de obrigações de qualidade, uma de controle de obrigações de universalização, e uma de controle de obrigações gerais, e uma de controle de obrigações de direito dos consumidores. Eu sou o gerente da Gerência de Controle de Obrigações Gerais. O que ela faz? Tudo o que as outras não fazem. Então, tudo aquilo que regimentalmente não tiver inscrito no escopo de atribuição das demais gerências dessa superintendência, está na minha gerência. Caducidade está na Gerência de Controle de Obrigações Gerais. E outros itens. Vou abrir apenas essa gerência. Desculpe, eu abri a gerência errada. Está aí. Epa. Bom, vamos adiante. Eu terminei a parte 1, não vou dar conta de terminar a parte 2. Eu não sei esse tempo aqui, se ele é cumulativo ou se ele está decrescendo. Então vai dar tempo de falar da parte 2. Matarazzo, as nossas perguntas no final ou vamos no final? Bom, a agenda para a segunda apresentação
ela está fundamentada nesses pilares que está apresentado nesse slide. E a nossa Bíblia é a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei 9472, e os mais jovens, eu sugeriria que tivesse isso aí como livro de cabeceira, precedido de leitura da EM 231, a exposição de motivo 231, que mandou essa lei para o Congresso Nacional. Por que a EM 231? Porque essa exposição de motivos do Ministério das Comunicações, ela traça um retrato fiel do que eram as nossas telecomunicações até 1995, foi quando começou a lei mínima e todo o processo de abertura desse mercado. Bom, vamos focar bastante no regulamento de serviço multimídia, no regulamento de qualidade de serviço de comunicação, o RGQ-SCM. Tem aí um slide sobre as principais faixas de RF associada ao SCM. Fala-se um pouquinho sobre regulamento, sobre equipamentos de radiocomunicação restrita. O SISI, que é o Sistema de Coleta de Informação, tem muita gente sendo sancionada porque deixa de atender a resolução 73 da Anatel, de estar atualizando seus dados cadastrais no SISI. Isso tem gerado sancionamento bobo, gera problema para vocês e gera uma maçaroca de serviço para mim lá por coisa que não ajuda, nem resolve o seu problema e nem resolve o meu. Então, bom, tem um item que eu coloquei no final, que são as principais sanções, assim, o que mais aparece de sancionamento em cima de prestador de serviço SCM. E vocês vão ver que é bobagem. Tem gente recebendo caducidade por bobagem. Tudo que nós falamos aqui de regulamento está no portal de legislação da Anatel, que vocês podem entrar lá nesse endereço, legislação.anatel.gov.br, você encontra ali toda a legislação do setor de telecomunicações. A lei geral estabelece, no seu artigo 1º, logo de cara, as competências da Anatel. E diz ela, compete à União, por intermédio do órgão regulador, nos termos das políticas estabelecidas pelo Poder Executivo e Legislativo, explorar a organização dos serviços de telecomunicações. E não foi por outra, senão por esta razão, que o Matarazzo, na apresentação dele de 2012, colocou aquela frase que eu peguei na abertura da minha apresentação. Aí a gente tem a definição de serviço de telecomunicações como um conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação, e aí ele vai lá e diz que telecomunicação é a transmissão de tudo por qualquer meio, até tambor, se vocês conseguirem transmitir, a gente vai regular. E aí uma definição de serviço de valor adicionado, que está lá no artigo 61, da LGT, que é a atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações, que lhe dá suporte, que lhe transporta, né, com o qual não se confunde. SVA não é serviço de telecomunicações, mas ele é suportado por um serviço de telecomunicações. Ele não constitui serviço de telecomunicações. E no arcabouço regulatório existe um conjunto de figuras que não se confundem, elas não se misturam. Autorização para a exploração de serviços de telecomunicações está regulamentada lá no artigo 131 da LGT, autorização para uso de radiofrequência e licença para funcionamento de estação. É importante registrar que, para radiação restrita, não há outorga de autorização de uso de radiofrequência. Você não precisa de outorga para trabalhar na faixa free de frequência, e nem para produzir o transmissor ou operar o transmissor do controle remoto do seu portão. Então, é o que a gente está chamando de radiação restrita. Vamos lá ao conceito de estação de telecomunicações.
é o conjunto de equipamentos ou aparelhos que vocês têm lá na sua estação. Obrigação de utilização de equipamentos sempre homologados. Esse é um item que, normalmente, o fiscal, quando vai lá com a faca na boca, é a primeira coisa que ele vai olhar. O equipamento está homologado, não está homologado. E aí já começa a complicação. E clandestino. Sobre clandestino, dentro da própria Anatel, a gente está tentando melhorar a forma de tratar isso aí. Porque o artigo 183, ele diz lá que isso é crime, está na esfera criminal. Pena de detenção de 2 a 4 anos, e o 184 define o que é atividade clandestina. Esse é um dos itens que mais gera sancionamento para os prestadores de serviço SCM. Ele chega no morro, não sei de onde, encontra lá um antenista que tem 2.000 clientes de tudo, de TV por assinatura, de serviço de acesso à internet, faz com ele lá um contrato de migrar aqueles clientes dele paulatinamente para a base dele. E esquece da responsabilidade dele, regulatória, de estabelecer o contrato com o usuário final. O contrato com o usuário final é responsabilidade dele, que detém a autorização. O fiscal, por acaso, denúncia do concorrente, passa por ali, e chega lá e pede a ele, aquele cliente que está ali, me dá o contrato dele. Ó, eu ainda não tenho. E aí caracteriza transferência de autorização, caracteriza para o outro prestação clandestina, e aí começa a confusão na vida do cara que estava trabalhando direitinho, que nós temos interesse que ele continue trabalhando, porque ele está fazendo aquilo que muitas outras empresas não estão fazendo e que é interesse da nossa sociedade. Então, esse é um item que tem que se tomar muito cuidado com ele. Fiz uma parceria com alguém que faz a instalação via rádio lá no interior, lá na roça, no fim do mundo. O contrato é seu e o cliente final. Você firme com ele um contrato de prestação de serviço, de apoio técnico, de qualquer coisa, mas você não pode deixar ele fazer o contrato com o cliente final. Esse é um dos motivos que mais gera sancionamento. E transferência da sua autorização para terceiro dá caducidade. Você já investiu no seu negócio e você está sujeito a um sancionamento por caducidade. Normalmente, o conselho diretor da Anatel tem transformado a caducidade, quando a justificativa, a gente vê que não houve a má-fé, mas sim a desinformação. E aí eu acho que a associação é muito importante, porque a associação leva vocês para o caminho do conhecimento, como está acontecendo aqui hoje. Às vezes o cidadão age pela ignorância, mas o nosso arcabouço jurídico não nos permite justificar o descumprimento da lei por ignorá-la, por desconhecê-la. Isso não é justificativa. Então, o nosso conselho, na maioria dos casos, tem entendido como relevante a prestação daquele serviço para a sociedade e tem transformado a sanção de caducidade, em função da consistência da defesa, em uma pena de multa. Mas, e se houver a reincidência? Aí, doutor, é caducidade, não tem mais jeito. Bom, a resolução 614 é a resolução que trata do regulamento de serviço SCM. E aí ela faz a definição do que é o serviço de comunicação multimídia, que eu não vou precisar falar isso para vocês, porque eu acho que vocês podem até me ensinar mais do que eu sei sobre esse serviço. Então, está dito aí o que é o serviço. É um serviço fixo, privado, de interesse coletivo. Interesse coletivo. Utiliza qualquer meio. Carrega qualquer sinal. Dá suporte ao serviço de valor adicionado. E a súmula 06 de janeiro de 2002, da Anatel, ela permite o fornecimento de sinais de vídeo e de áudio
de forma eventual. Eu não posso ser um provedor de SEAC, de TV. Eu posso fazer serviço de vídeo eventual. Bom, eu prefiro falar o que não é o SCM, porque o que é eu sei que vocês sabem. E, normalmente, quando a gente vai sancionar, é em cima do que não é que o cidadão pensa que é. Então, ele não se presta à transmissão de voz para o poder público, mediante a comunicação entre dois pontos fixos. Isso é STFC. Ele não admite a distribuição de sinais de áudio ou vídeo em forma de programação seriada. A eventual, sim. A eventual, sim. E ele não admite a distribuição de sinais de áudio ou vídeo em forma de programação para livre recepção pelo público em geral, porque isso aí você vai estar concorrendo com a radiodifusão. Conceituação, o que a gente entende no arcabouço regulatório por informação multimídia, por área de prestação de serviço e por assinante. E aqui, o artigo 3º do regulamento, ele diz que não é permitido serviços com características do STFC. Eu já tinha dito isso lá atrás. Você não pode, acho que eu tenho um desenho aqui, não precisa entender o desenho, não. O que você precisa entender é o seguinte: se você está no centro dessa figura aí, você não pode atingir um usuário STFC com a sua informação sem passar pela própria rede do STFC. Então, se você fizer isso, você está infringindo as normas regulatórias. Vamos falar sobre autorização para a exploração do serviço. O que a Anatel percebeu ao longo dos últimos anos é que havia um número expressivo de prestadores de serviços, principalmente nas localidades menores, que mantinham a prática de prestar o serviço sem autorização, embora o serviço fosse útil para a sociedade, sem autorização, porque não tinham, alegavam não ter a condição de pagar os R$9.000 pela licença para obtenção da autorização de prestar o serviço, que é o que a gente chama lá de preço público de exploração de serviço. A Anatel reduziu esse valor para R$400. E é por isso que agora a fiscalização, quando pega o clandestino, ela manda mesmo para a esfera criminal, porque agora R$400 a gente julga que esse valor é um valor acessível, capaz do cidadão regularizar o seu próprio negócio. Além dos R$400, a gente sabe que a vida do prestador de serviço SCM não é fácil, pelo que já foi falado aqui. Ele tem algumas obrigações para com o Estado brasileiro. Então, ele paga a TFI, que é a taxa de fiscalização e instalação, está aí o valor de R$ 1.340,80 por estação licenciada. Lá na frente eu tenho um slide de alguns exemplos do que deve ser licenciado, o que não deve. Ele paga a TFF, que é a fiscalização em funcionamento, R$ 603,36 anualmente, tem que ser pago até 31 de março, também por estação. Ele paga uma contribuição para o fomento da radiodifusão pública de R$ 67,04. Esse recurso, essa obrigação tributária é decorrente dessa lei aí de 2008. E ele contribui para o FUST, sendo que as empresas inscritas no Simples estão isentas dessa contribuição. E tem que pagar os outros tributos todos e mais o imposto de renda. E tem que fazer a declaração para a Anatel. Os anexos da Resolução 614/2013, ele lista a documentação necessária para que você tire uma autorização. Como eu disse para vocês, eu fiz questão de colocar assim na apresentação uma sequência de informações, eu não vou falar todas elas aqui,
até para que isso sirva como um elemento de consulta para vocês a posteriori. O mais importante é vocês terem esse acervo, porque ele te norteia até para você buscar mais informações adiante. Então, eu vou pular esse slide. O artigo 19 do regulamento, ele fala das obrigações, e uma delas é a entrada em operação comercial em 18 meses após a emissão da autorização, prorrogáveis por mais 12 meses, e tem uma observação importante aí no parágrafo único, que às vezes confunde as pessoas e gera uma maçaroca de serviço lá para nós. Então, esse prazo de 18 meses é para quem está inscrito. Espera aí, me enrolei, desculpa. Não, está aqui no... O prazo previsto nesse artigo pode ser prorrogado uma única vez por, no máximo, 12 meses, se as razões apresentadas não forem julgadas relevantes pela Anatel. É isso mesmo. Vamos para o próximo. Essa aqui é a outra coisa que eu comentei com vocês já, que é o que dá bastante sancionamento em cima dos provedores. Não manter contrato com o seu consumidor final e manter contrato sem as cláusulas obrigatórias. E essas cláusulas obrigatórias não é invenção da Anatel, não. A Anatel ela é subsidiária com o direito do consumidor. A Lei 10.000 e qualquer coisa de 90, eu não lembro mais o número dela. Bom, aí eu listei aqui as cláusulas obrigatórias do contrato. A prestação do serviço deve ser sempre onerosa. Você tem que ter contrato com o seu cliente. Ativei a minha empresa, entrei em operação, fiz todos os registros na Anatel. O fiscal chegou lá e te pede, cadê o contrato? Me dá contrato de 4 clientes. Eu não tenho. Você vai ser sancionado. Bom, ainda tem minutos aqui. Prestação onerosa do serviço, o termo de autorização, você se compromete lá no termo de autorização ao pagamento dos encargos decorrente da exploração, por isso você tem que ser oneroso. Vamos ver aqui. A Anatel aprovou o regulamento de qualidade do serviço SCM e estabeleceu metas de qualidade para esses prestadores de serviço, do ponto de vista da rede e do assinante. Tem que ser cumprido por todas as prestadoras que não se enquadrarem no conceito de prestadora de pequeno porte. O que é pequeno porte? Aquelas que têm igual ou menor a 50 mil acessos em serviço. Esse cumprimento não é que ela está desobrigada de cumprir, mas se ela quiser cumprir, para nós será muito bom. Por quê? Porque ela está assegurando a qualidade para o cliente dela. É opcional para quem tem menos de 50 mil acessos. E vamos falar do SIS, que é o Sistema de Coleta de Informação. As prestadoras são obrigadas a manter os seus dados atualizados no SIS. Inclusive as de pequeno porte. Essas informações no SIS, elas são importantes para vocês e elas são importantes para nós. Elas são importantes para nós porque ali a gente tem todas as informações de como o mercado está se consolidando. Elas são importantes para nós porque ali tem todos os dados de vocês para a gente estar se comunicando. Então, por isso ela é obrigatória. Isso aqui é outro ponto importante, quando o prestador de serviço SCM estabelece contratos com terceiros. É assegurado, você pode ser um prestador de serviço SCM sem ter nenhuma estação. Você pode ter um contrato com um provedor de rede, que tenha toda a infraestrutura, você faz esse contrato com ele. Você pode ter um contrato onde a estrutura é sua, mas
manutenção é toda de terceiro. A única coisa, repito, que você não pode fazer é terceirizar o seu contrato com o consumidor final do seu serviço. Quem detém a autorização para a prestação do serviço é a sua empresa, e a ela é atribuída a obrigação da relação cliente-empresa. Isso aí é sagrado, você não pode terceirizar. Você vai ficar responsável, está lá no parágrafo 1º, a prestadora, em qualquer caso, qualquer das configurações que ela escolher para prestar o seu serviço, rede própria, planta própria, equipamento próprio, rede de terceiro, planta de terceiro, em qualquer caso, ela vai continuar responsável perante a agência e os usuários pela exploração e execução do serviço. Isso está na resolução 73, e está reforçado na resolução 614. Você vê que o legislador tomou o cuidado de reforçar 2 vezes isso aí. Na resolução 73, ele é peremptório em dizer que as concessionárias, quem detém concessão, está sujeito a essa obrigação. E, na resolução 614, ele reafirma isso para as autorizadas, que é o caso dos prestadores de serviço de SCM. A mesma redação. Vamos falar um pouquinho sobre radiação restrita. Deverão ser licenciadas as estações de telecomunicações principais da rede. Olha, você não precisa licenciar a estação que está na faixa de frequência free. Mas presta atenção, se eu tiver uma estação de telecomunicações que interliga diretamente a minha empresa a um provedor, a uma empresa maior que me provê acesso para que eu faça a minha distribuição e venda para os meus clientes, independente de ter ou não ali uma estação funcionando em frequência free, essa estação tem que ser licenciada. Isso aí é outro ponto que gera sancionamento. Eu estou interligado com a Embratel, ao backbone via Embratel, ou via uma outra operadora qualquer, mas aqui está a minha estação que eu não preciso licenciar, mas você precisa licenciar, não pelo 2.5, pela frequência free que você está utilizando. Você precisa licenciar porque aquela é uma estação que você está se interligando ao backbone. Então, isso aí é outra coisa, essa confusão gera muito desgaste e sancionamento para nós, repito, e para vocês. E vocês vejam que é infração, e até eu vou abrir um parênteses aqui e registrar para vocês o seguinte, nós estamos num trabalho profundo lá na Anatel agora, tentando criar um regulamento para a aplicação daquelas infrações simples como essas. Em alguns casos, a gente vai tentar tirar isso do regulamento. Uma coisa está porque não faz muito sentido, por exemplo, eu sancionar uma empresa, é outra infração que eu já estou adiantando. Ela fez, sou eu e a minha esposa. Normalmente, o cidadão, quando põe ele e a esposa, ele põe 99 para ele e uma para ela. Não é mais ou menos assim que funciona? Ele tem que ser limitado, eu ponho uma para ela, 99 para mim. Aí, mas no outro dia ele amanheceu com pena dela e falou assim, olha, 2 para ela. Ela merece, ela está boazinha, vamos colocar 2. Você vai lá, faz a alteração contratual. O regulamento diz que ele tem 60 dias para informar isso para a Anatel. Aí, ele em 61. Isso vai lá para o Jovino abrir um processo de descumprimento de obrigação. Fala sério, faz sentido? O que isso melhora a qualidade do serviço ou a qualidade da regulação? Nada. Então, a gente está tentando rever isso aí. Mas acontece que, enquanto isso não for revisto, se não houver o sancionamento, o gestor público vai responder para o Tribunal de Contas com o CPF que não fez. Então, assim, a gente fica ali dirigindo o retrovisor. Então, é importante
atentar para esse aspecto. Outra coisa, essa informação aí também ela gera confusão. Eu estou operando na faixa free. Olha, mas você está operando na faixa free com um nível de potência que agora esse nível de potência associado à localidade aonde você está prestando o serviço exige licenciamento daquela estação. Os advogados são pessoas muito sábias, né? E quando a gente escreveu lá localidade, a primeira coisa que ele entra com defesa é o seguinte: olha, nós estamos aqui na rua tal, no bairro tal, e a rua tal e o bairro tal não tem 500 mil habitantes. Então, aí... Mas tudo isso toma tempo, gente. Tudo isso toma tempo nosso, de vocês, cópia, vista processo. É uma confusão sem fim isso aí. Para eles é bom, né? Bom, aí outro aspecto com relação a licenciamento. Deverão ser licenciadas as estações que utilizem outros meios. Fibra ótica, par trançado, radiofrequência, diferente de radiação restrita, como suporte para a atividade de telecomunicações, né? Elas são obrigadas a se licenciarem. E aí vai uma série de outras. Eu peguei, assim, as principais, que são aquelas que geram mais complicação para nós e para vocês. Aqui eu falo das potências, as potências máximas permitidas, e aqui tem qual é o objetivo do CIS, que eu já acabei falando para vocês, é criar um banco de dados com informações do setor regulado, para que haja uma maior interação entre regulado e regulador e toda a sociedade. Aí tem a tela de consulta do CIS. Vamos falar sobre o FUST. Eu não quero falar muita coisa sobre o FUST, porque o FUST é a invenção do Matarazzo. Eu estou no setor de telecom desde os 19 anos. E já se passaram 42 depois dos 19 anos. Né? E desde que o FUST foi inventado, vamos dizer inventado, né, Matarazzo? Lá em 2000, os 15 anos que eu fiquei no Ministério das Comunicações, depois da flexibilização do mercado, eu não gosto muito do nome abertura de mercado, parece que a gente era um negócio assim meio comunista, fechado, quer dizer, nós flexibilizamos o mercado. Depois da flexibilização do mercado, se passaram bastante tempo de minha atuação no Ministério, que foi de onde eu vim recentemente para a Anatel, e nós fizemos todos os esforços possíveis para aplicar recursos do FUST. Começou com o tal do programa GESAC, o projeto GESAC, que é o projeto de provimento de acesso nas áreas mais distantes, nas áreas remotas, hoje são quase 20 mil pontos. E acho que hoje já deve estar acima dos 10 bilhões de reais o montante desse fundo. Nós conseguimos gastar 7 milhões de reais. Eu não sei se é gastar, se é investir, mas nós aplicamos 7 milhões de reais em 2008, com o CPQD, no desenvolvimento de um terminal de acesso das pessoas de deficiência auditiva. E nem um centavo mais. Mas, assim, o que eu quero falar do FUST, o mais importante desse FUST, é esse quadrinho que está lá no final, no rodapé da página. Vocês têm a obrigação de contribuir para o FUST. E, se vocês tiverem alguma dúvida a qualquer tempo sobre isso aí, está aí o contato, onde vocês podem fazer contato para tratar desse assunto. A mesma coisa sobre o FISTEL, a mesma observação. Quais são as leis que regulamentam o FISTEL e aonde vocês podem ir buscar informação detalhada sobre o FISTEL dentro da agência.
Funtel, a mesma coisa. O objetivo maior é essa informaçãozinha aí. Como vocês vão ter acesso à apresentação, vocês têm aí tanto o caminho no portal de internet da Anatel, que é o portal, a gente está reformulando o portal da Anatel é extremamente complexo para poder você buscar uma informação lá dentro. Às vezes, a gente que está trabalhando lá busca no Google primeiro, para depois buscar no portal. Então, mas essa coisa está sendo melhorada. E tenho 3 minutos para falar dos modos de fiscalização. A Anatel tem a fiscalização presencial, que é feita através da ação de campo, o não presencial, que é através do requerimento de informações, a gente solicita para vocês as informações, e vai circularizar, vai bater essas informações com o que tem de cadastro de vocês, às vezes com uma denúncia que alguém fez para tentar chegar a um entendimento. E o modo de acesso online, em cima daquelas informações que, obrigatoriamente, vocês têm que estar provendo nos sistemas que a gente tem. Sim, aí vem aqui, obrigações com maior índice de descumprimento. Atualização mensal do CIS. Essa é uma delas. Transferência da autorização para a exploração do SCM e da autorização para o uso de radiofrequência a ela associada, sem prévia anuência da Anatel. Veja que você pode chegar na Anatel e fazer um ajuste lá com ela de determinada situação que você está vivendo no momento. A gente teve um caso típico, tem 1 minuto para falar ele, que eu tenho um caboclo olhando para mim ali, o cidadão no Rio de Janeiro, numa região, aquelas regiões controladas por milícia, ele não era SCM, ele era TV por assinatura. Ele implantou a empresa dele, aí chegou para a Anatel e falou, lá tem um gato net. Algum fiscal foi lá, subir no morro? Até hoje. Então, para ele poder absorver o mercado, ele chamou os gato net e fez um acordo com eles. Você passa a ser o líder da comunidade, que vai dar a manutenção, que vai atrás, eu te pago tanto e vou absorvendo os clientes. Pelo meio do caminho, a fiscalização chega nele e fala, eu quero todos os contratos que você tem. Aí achou todos. Aí o cara foi lá, na entrada do morro, que era o mais fácil, menos perigoso. O senhor é cliente de quem? Da Gato Net. Então voltou lá, sanção de caducidade no cidadão. Então, assim, veja que há determinadas incongruências que podem ser resolvidas se houver um cuidado maior, tanto de vocês, quanto da instituição que representa em vocês, em mantê-los informados sobre o arcabouço regulatório, que é complexo, mas é obrigação da agência. Essa aproximação de vocês com o ente de classe, ela é muito importante, porque vocês são representados, passam a ser representados ante o órgão regulador por uma entidade que tem conhecimento técnico sobre o assunto, a nível de poder orientá-los. E essa é a razão da Anatel ter me pego no laço lá e falar, não, vai lá conversar, porque esse evento, para nós, é muito importante, é de grande monta, e todos que tiverem, chame que a gente vem. Pode ser que não venha eu, venham pessoas até mais bem preparadas do que eu, para poder estar debatendo e discutindo esse assunto com vocês. Acabou meu tempo, muito obrigado. Uma salva de palmas para o Jovino.